muito nervosa aqui. Deixa eu ver. Nossa! O que é realidade para mim? Para mim, a realidade é aquilo que eu passo no dia a dia, que eu tenho que estar convivendo, né? É tudo aquilo que me faz sentir que eu tô viva, que eu tô experienciando as coisas e que eu tô provando da vida em si. O que é realidade para mim? Bom, a realidade, eu acho que está muito ligada com aquilo que a gente pode ver. Eu acho que a principal percepção da realidade que eu tenho é com aquilo que a gente consegue ver, mas ao mesmo tempo a realidade também está ligada com aquilo que a gente também consegue sentir. Então meio que parece que as duas coisas elas conseguem compactuar juntas uma da outra. Parece meio distinto, mas ao mesmo tempo elas conseguem conviver juntas. Também eu acho que isso é uma noção de realidade. O que é realidade? Realidade, para mim, nem existe. Na verdade, quando a gente vem para cá, falando espiritualmente, a gente vem para viver um sonho. A realidade, para mim, é um sonho, na verdade. A realidade para mim hoje está sendo enfrentar várias barreiras, coisa que eu nunca passei. E saber enfrentar sozinha hoje está sendo uma realidade de quem eu sou realmente. Realidade? Acho que realidade é tudo aquilo que é palpável de certa forma, o que a gente consegue imaginar. Enfim, eu acho que até o que não é real consegue ser real se a gente de alguma forma fizer isso fazer sentido pra gente. Eu acho que realidade é tudo aquilo que de alguma forma faz sentido. Se eu vivo a realidade que eu gostaria, eu acho que de certa forma sim e de certa forma não, porque a gente tem vários sonhos, né? Então, em determinado momento, a gente quer realizar e quer chegar a realizar aqueles sonhos que a gente anda tendo e tudo mais, para que possa realmente vir fazer parte da nossa realidade. Porque se a gente só sonha, então a gente ainda não realizou aquilo. Então eu ainda não vivo, estou vivendo, na verdade, estou vivendo uma certa parte daquilo que eu sonhei no passado, eu estou começando a viver hoje. E tem coisas que eu já sonho hoje que eu espero viver mais na frente. Se eu vivo a realidade que eu gostaria, 80% sim. 80% eu vivo a realidade que eu gostaria, porque eu busquei chegar onde estou agora, mas ainda faltam algumas coisas para realizar. Se eu vivo a realidade que eu gostaria de viver? Não. Atualmente não é a realidade que eu gostaria de viver, mas é a realidade que o meu eu do passado quis um dia. Então acho que eu tô indo bem. Como eu falei, realidade é tudo que de alguma forma faz sentido. Então, aquilo que eu consigo imaginar, de certa forma, eu gosto de pensar naquela lógica de que em algum lugar, em outro universo, eu tô vivendo essa realidade. Não sei se tá dando pra entender. Mas eu vou conseguir viver essa realidade e de alguma forma vai ser a realidade que eu desejo. Mas que a realidade desse universo aqui, com as coisas que eu tenho que são palpáveis, não. Hoje eu vivo a realidade que eu gostaria, sim. Chegar onde eu cheguei, sim. Onde eu cheguei foi ser a mulher que eu sou, mãe, uma batalhadora, e isso para mim, me ver assim, hoje eu sinto muito orgulho. Acho que a melhor parte da minha realidade é ainda conseguir sonhar. Porque, como eu falei, né, o sonho, o desejo, a imaginação são coisas que de alguma forma fazem parte de quem a gente é, da nossa história e da nossa vida. Então, conseguir sonhar, conseguir ter esperança de que as coisas que eu almejo vão se tornar realidade, parte dessa realidade, eu acredito que é uma forma também de ter isso mais perto de mim, de tornar real. A minha melhor parte da realidade de hoje é enfrentar
todas as dificuldades sem olhar para trás. A melhor parte da minha realidade, meu filho e agora minha namorada, um grande amor. A melhor parte da minha realidade hoje é que, embora eu tenha passado por muitos perrengues, hoje eu não me vejo mais desistindo. E hoje eu me vejo investindo muito mais nas minhas coisas, nos meus sonhos, em evoluir a minha pessoa em si, do que em talvez conquistas materiais, conquistas que não seriam tão bem aproveitadas por mim. Qual é a melhor parte da minha realidade de hoje? Eu creio que seja a vida acadêmica, porque foi algo que eu sonhei, foi algo que eu almejei em certo ponto. Eu venho do campo, então, de certa forma, é uma realidade totalmente distinta da que eu estava vivendo. E quando eu comecei a sonhar com isso, né, aí a gente vai vendo as portas se abrindo, vai vendo as coisas mudando e a gente vai vendo a realização daquilo que um dia a gente sonhou. Então hoje eu acho que é um dos meus sonhos, a realidade que eu estou vivendo hoje é aquilo que eu sonhei, que era a vida acadêmica. Se a minha realidade já me machucou várias vezes. A minha realidade me machucou várias vezes por preconceito, por não me sentir impotente, algumas coisas que eu não consegui realizar, por algo que eu não consegui dar continuidade, e me machucou sim, me magoou. Se a minha realidade já me machucou alguma vez, eu acho que a minha realidade me machuca todos os dias um pouquinho. Mas é algo que a gente aprende a lidar, é algo que a gente aprende a, além de sobreviver, viver e conseguir existir. A realidade me machucou, principalmente quando eu vi o meu mundo desabar. No momento que eu perdi o meu marido, e foi uma dificuldade muito grande. E ali estava sendo uma experiência para mim muito profunda. E saber me levantar no pior momento de uma perca de um ente querido. Então ali para mim foi uma força muito grande. Chegar onde eu cheguei e onde eu tô chegando, para mim é uma vitória. Várias vezes. Eu acho que tudo que a gente aprende com a vida é parte desse processo de ser machucado e de aprender a curar e a ser curado também. Então, sim, mas nada que a gente não consiga resolver com os aprendizados que essa dor causa. É muito complicado isso aí, é muito complexo, porque a gente tava querendo viver aquilo, né, intensamente. Quando você vê, no primeiro momento, quando você começa a viver, porque viver a realidade também está sujeito ao novo, viver a realidade. E quando a gente se submete ao novo, eu acho que é difícil. A gente se sente, muitas das vezes, pressionado, muitas das vezes a gente se vê incapaz. E aí vem toda aquela parte emocional. O que eu faço para mudar minha realidade? Atualmente tenho feito muitas coisas para mudar minha realidade. Por exemplo, desde que eu consegui passar no estágio, eu tenho me dedicado mais a treinar até mesmo minha dicção, para que eu consiga ter um bom desempenho, né? Tenho tentado me dedicar também muito mais aos estudos, apesar de estar sendo um pouco complicado por causa do tempo. E eu consegui também tá saindo do meu emprego, que não era tão saudável, mas além disso, eu também tenho evoluído espiritualmente, tenho evoluído enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e tenho conseguido priorizar o meu bem-estar, o meu autocuidado acima de tudo. Na verdade, para a gente mudar a nossa realidade, se a gente não está gostando de estar naquele momento, naquele local, eu estou tentando ultimamente. Eu não tinha esse hábito, mas mudança de postura, mudança de hábito mesmo, diário, para tentar evoluir. Antigamente, por exemplo, quando eu não era tão madura, eu repetia as coisas, repetia e reclamava, né? Agora não. Além de
de mudar, eu tento mais agradecer do que reclamar. O que eu faço para mudar a minha realidade? Primeiro é ver as coisas que estão me atrapalhando. Acho que é enxergar aquilo que está me atrapalhando e que eu sei que tem como mudar. Aí a gente fica naquele vício de procrastinação, e que é algo que você enxerga, né, que você está deixando tudo para a última hora, que as coisas poderiam fluir de uma maneira muito melhor, mas por conta desse ponto você não consegue avançar. Então eu acho que é primeiro enxergar as coisas que estão dando errado, os pontos que a gente pode melhorar, e tem como melhorar, né? Acho que todo dia eu procuro ser uma pessoa melhor. Eu procuro olhar para quem eu fui ontem e antes de ontem, no mês passado, enfim, para quem eu fui antes. E a partir dessa análise que eu faço de mim mesma, eu consigo melhorar e ter uma perspectiva de quem eu quero ser no futuro e tentar sempre conseguir chegar nesse local, nessa pessoa. O que eu faço para mudar minha realidade é todo dia olhar para minha filha e saber o quanto ela precisa de mim. É o que me faz pensar, todo dia vencer por ela. Porque vejo que ela para mim é tudo. E é minha força maior, minha alegria, minha inspiração de viver. Todo dia acordar, agradecer a Deus e saber que o dia que eu tenho a vencer é por ela.